Na Independente, Esportes em Desfile. 2h07, 26 graus e a temperatura. Muito boa tarde para você. Estamos de volta com Esportes em Desfile aqui pela Rádio Independente, na tarde da segunda-feira. Hoje é 21 de maio de 2012. Padelli Estrela Serviços, especialista em poda de árvores e limpeza de redes elétricas, em Estrela, Rua Dona Rosália 293, telefone 3720-2168. A Pomedil, se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz. A Pomedil em Lajeado, BR-386, quilômetro 347, Telepeças 3726-8040. Lojas Prata, ganhadora da promoção Faça de Sua Mãe uma Estrela, foi Liane Vogel. Além de ser a estrela dos comerciais de junho da Prata, Liane Vogel faturou um belo cachê. Rock Tratores, tratores seminovos, pequenos, médios e grandes, de todas as marcas, RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta Lajeado, 3748-0597. NET, assine agora a NET e acompanhe as emoções do futebol 2012. Ligue 10-621, NET, o mundo é dos NETs. Por que me miras, Jaci? Você não me amas. Esporte sem Desfile, na TV Informativo, no canal 20 da NET. Todos os dias às 6h30, Esporte sem Desfile também na TV. A parte técnica, o Luca Lunardi. Nas imagens, o Neto. Tudo certinho? Neto da Silva. Neto da Silva. Isso aí. O Silva normal ou tem um... Silva normal. S-I-L-V-A. Silva normal. Aliás, o Marcelo também tem Silva, né? Silva. O Marcelo tem tanta coisa que não é bom nem falar. Aliás, hoje tem o tchau do Marcelo no final, né? Opa, e olha, eu na semana passada me lembrei só na sexta, né? Já se deu um tchauzinho. Deu. No fim, mão direita, né, Jaci? Em homenagem a Bom Retiro do Sul. Um homem bom sofre, né, gente? Não é fácil. Mas o Jaci tem mais coisas que eu. O Jaci tem mais experiência. Gurizada, como é que foi São Paulo, hein? Como é que foi Mogi das Cruzes, a Supercopa de Basquete? Tudo foi tranquilo? Campeão, se não fosse, não tinha terminado ainda o jogo, né? A competição. Mas foi bom, né? Mas eu acho que sobre o time do Bira não tem nenhum tipo de situação que a gente possa colocar de que foi negativo. Eu acho que talvez a única coisa que o time ficou devendo foi no primeiro jogo, ainda em cima de uma estreia, né, em cima de uma apreensão dos jogadores, naquele sonho de colocar o Bira no Campeonato Brasileiro de Basquete. Então, naquele momento a gente viu que o time no início sentiu. Só que o que aconteceu? A gente analisava os outros jogos e nenhuma equipe fez um bom primeiro jogo. Todo mundo passou um pouco de trabalho. Inclusive o Mogi, quando jogou contra o Palmeiras, perdia o jogo. E aí na reta final ele conseguiu virar o jogo para cima do Palmeiras, isso na primeira rodada. E naquele momento tinha sido o jogo mais disputado. Então o time pegou a Assembleia Paraense, que muitos colocavam de que talvez seria a equipe mais frágil dentro da competição. Só que aí veio a segunda rodada. E na segunda rodada, o time da Assembleia Paraense venceu o Planalto do Distrito Federal. E aí já começou a só um pouquinho, o Bira talvez não tenha ido tão mal assim. O adversário também não é bobo, né? Inclusive tinha um jogador lá, o William, tem 31 anos, que baita jogador da Assembleia Paraense. E parece que ele tá lá, porque tá mais próximo de casa e tal, mas jogaria em qualquer equipe. O cara joga demais mesmo. Então, nós tivemos ótimas equipes participando da competição. O time mais fraco foi o Sport Recife? Eu diria que sim, né? Aí foi o Planalto. O Planalto ganhou um jogo só, o Sport também ganhou só um. E o Sport ganhou do Planalto. Então pra mim o Planalto é o mais fraco. Eu acho que o Planalto acabou ficando na última colocação. Que estava na outra chave. Que estava na chave do Bira, o Planalto. Né? Na chave do Bira. O Sport é que estava na outra chave, né? Mas o Sport, assim, não deu trabalho para nenhuma das equipes, né? Tanto Campo Mourão como Palmeiras e Mogi passaram sem nenhum tipo de problema pelo Sport. Realmente ficou abaixo do que nós esperávamos. E algumas equipes como a Assembleia Paraense acima do que nós esperávamos, e até o time de Brasília fez um outro jogo interessante, principalmente contra o 15 de Piracicaba. O time do Planalto deu muito trabalho. No finzinho o 15 abriu e venceu por 99-90. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, né? Eu acho que o time fez uma campanha espetacular. Praticamente todas as equipes que estiveram lá tinham jogadores com o seu número máximo, né, de possibilidades de mexer na equipe, que eram 12. Então todo mundo girava bastante. E o time do Bira foi com 9 jogadores adultos. E aí foi completado o grupo ali com o Xandão e o Augusto, né, o Guto, que jogaram muito pouco, jogaram principalmente no último jogo, quando já tinha alguns jogadores do Bira suspensos, e aí tiveram que participar.
Mas o jogo contra o Mogi realmente foi determinante, né? Bom, daí no eliminação. segundo, o primeiro o Bira ganhou, o segundo jogo o Bira perdeu no detalhe, Contra o 15. nos últimos 14 segundos, né? E te diria que ele perdeu porque acabou sendo marcado a quinta falta do Bruno Ferreira, e aí ele teve que sair. O Cauê sentiu, né? O Cauê sentiu, o Cauê jogou 12 minutos, né? Então Isso. veja a importância que tem o Cauê. Você coloca aí na matemática jogar 12 minutos, então fez muita falta. Mas mesmo assim estava tete a tete até o fim, tete né? a tete. Eu acho que se o Bira tá com todo mundo inteiro, venceria o 15. Eu já acho o seguinte Sem também, nenhum né, tipo de Felipe? problema. Se o Bira tivesse mais 2 jogadores pra rodar, acho que o Bira não tinha perdido pra ninguém. Mais um. Tinha super... mais Eu um acho ou que- dois, né? Só mais um, hein? Acho só mais um. Eu acho que Marcelo. teria passado até por cima da arbitragem contra o Mogi. Porque a moçada cansou, né? E daí 3 saíram Le- pendurados e pelas lembrando, faltas. Moisés, que no jogo, e nós não estamos aqui chorando, né? Porque acho que a gente tá lá, a gente tem que colocar realmente o que a gente viu. E quando o Bira ainda estava no jogo, teve uma jogada do jogador do 15, aí faltava 1 minuto e o jogo estava parelho, né? O Felipe Ventura acabou fazendo a falta em cima do jogador, e a falta ela aconteceu, só que muito longe de ser intencional. Sim, me lembro né? do lance. E ele acabou a arbitragem marcando intencional. Ou seja, 2 arremessos, posse de bola, e aí praticamente liquidou com o time do Bira naquele momento. E ficou um pouco chateado o pessoal do Bira pela marcação, teve a reclamação no momento, mas terminou o jogo, cumprimentaram os atletas, os árbitros também foram cumprimentados. Então, né, nenhum tipo assim é uma situação do jogo onde a arbitragem acabou errando e tirando a vitória daquele momento do Bira. Veio o jogo contra o Planalto, e aí o time passeou, né, em quadro. Jogou demais, abriu 38-12 no primeiro quarto. 38-12. E aí praticamente liquidou com o jogo, né? Porque aí o técnico Pitu conseguiu mexer bastante na equipe, né? Poupando alguns jogadores. Então o time conseguiu ir pro momento final do jogo, fez mais de 100 pontos e venceu a partida. E aí veio o jogo contra o Mogi. A quarta partida. Que era Sexta. o favoritismo. Sexta-feira. Isso, Sexta-noite. sexta-feira. E aí veio, claro, todo um favoritismo para a equipe da casa, o Mogi, com um investimento altíssimo, né? 4.500 pessoas no ginásio. É uma equipe, mas veja só que, diferentemente do Bira, que teria que buscar a vaga e depois saber se teria a possibilidade de buscar recursos ou não, era uma equipe que chegou na Supercopa já com os investimentos certos para Planejamento o NBB, pronto. entendeu? Então ali já foi a primeira situação contrária ao Bira, que não se tinha a certeza de que ia ou não para a competição, e time do Mogi totalmente pronto. E contratou 2 argentinos. Isso. A primeira situação que ficou um pouco estranha, Moisés. O time do Araraquara, né, porque a gente estava aqui, a gente trouxe, inclusive antes do jogo, na sexta-feira, no Esporte Sem Desfile, que se fosse cumprido o regulamento, o Bira já estava garantido na Liga Nacional de Basquete. Por quê? Porque os times de São Paulo já tinham preenchido a sua cota máxima, que é só 50% por exemplo, 20 times, só 50% podem ser de São Paulo. Né? Se for 55%, já não pode. 9 jogam, seria mais uma vaga. Então o que aconteceria? Se 2 times paulistas passassem para a decisão, somente o campeão ficaria com a vaga. Né? E depois que nós levantamos esta situação, no meio da tarde veio um comunicado para o hotel do Bira, né? Dizendo que o Araraquara tinha se desfiliado da Liga Nacional de Basquete. E aí surgiu um monte de situação. Por quê? Porque o Araraquara, ele tem um projeto de retomar lá na frente o NBB. E ele poderia alugar a vaga dele. Né? E por que então da desfiliação? Então ali já se começou a buscar explicações do porquê e qual o motivo tinha acontecido de que aconteceu uma desfiliação. Sendo que o Araraquara poderia faturar em cima disso, porque o Coque de Ribeirão Preto queria alugar a vaga. Ou seja, o Araraquara ganharia dinheiro na jogada. Então gerou uma certa polêmica nessa situação. Bom, entrou em quadro o Bira sabendo que precisava vencer, então, para buscar a vaga. Né? E fez uma partida espetacular. Esteve na frente por praticamente todo o jogo. Né? Todo jogo. Venceu o primeiro quarto, o segundo empatado, venceu o terceiro e o quarto. O Bira estava ganhando até faltar 2 minutos e 40 e pô. Até 3 minutos para o final o Bira estava vencendo. O primeiro tempo o Bira continuou na frente. Sim. Quando foi pro vestiário. Não, empatado. 43-43. Tá, então perdeu o segundo período. Isso. Então fazia realmente uma boa partida. Primeiro lance, polêmico, certo? O Marcos Egídio fez uma grande competição, subiu lá no rebote, venceu. Depois de um erro do Corey, arremessou uma bola,
O primeiro arremesso dele caiu. A segunda bateu no ar e o Marcão conseguiu pegar o rebote ali no meio dos grandalhões do Mogi e fez a cesta. Quando o Marcos Egídio desceu, ele acabou atingindo, mas sem nenhum tipo de intenção, o jogador. Movimento normal. Fez a cesta, caiu, aí você faz o equilíbrio, aquele, né? Cai no chão, faz o equilíbrio pra ficar ali e ir pro jogo. Simplesmente, o árbitro deu uma intencional do Marcos Egídio. E aí, claro, todo mundo ficou se olhando, ninguém entendeu absolutamente nada do que tinha acontecido, né? Então já foi o primeiro lance, onde o Bira estava na frente naquele momento, né? E aí, o que aconteceu? Teve a intencional, os jogadores foram lá, bateram os 2 tiros e ainda tiveram a posse da bola. Tiraram os 4 pontos que tinha de diferença, certo? Aí, vamos para a sequência. Lance no canto da quadra. Lance no canto da quadra. Há um enrosco dos jogadores do Bira para sair da marcação. O Bruno saiu da marcação e foi segurado. O Bruno foi segurado. E aí, quando o Bruno foi segurado, ele tentou sair da marcação, né? E aí os 2 jogadores caíram. Logicamente que eu estava esperando a falta a favor da equipe lajadense, tá? E o que a arbitragem fez? Deu uma falta para cada lado. Sendo que a falta do jogador do Mogi era a terceira. E a do Bruno era a quinta. E o Bruno saiu do jogo. Mas que coisa. Entendeu? Outra situação. Falhou o vídeo nesse momento também, o vídeo da CBB. Pois é isso que eu tô esperando, né? E outra situação, Marcelo, outra situação. Falei do Marcelo porque agora eu pensei no Marcelo Gomes, que foi o gaúcho lá que estava supervisionando a arbitragem, e eu por diversas vezes questionei ele. E ele me falou, não, o julgamento... Marcelo, eu não quero saber o julgamento dos jogadores, eu quero saber o julgamento da arbitragem. Quando é que vocês vão fazer? Eu fiz essa pergunta para ele, o Marcelo estava junto comigo. E ele simplesmente não soube responder. Ele disse, isso vai para uma comissão, depois a gente vai avaliar. Semana que vem. Quer dizer, o prêmio Depois para um dos árbitros que apitou a decisão do Bira, que prejudicou o Bira, principalmente nessa falta intencional, como prêmio apitou a final. Né? Então, esse tipo de coisa. Outra situação, das 5 faltas do Mirim, porque ele também foi excluído do jogo, né? Só 3 aconteceram. Foi o Mirim, o Bruno e o Marcos Egídio, o Marcão. Só 3 aconteceram. Das 5 faltas do Mirim, só 3 aconteceram. 2 faltas não aconteceram. E teve um lance grave no final, né? E o lance o capital, né? Foi determinante, né? Porque eu acho 6 segundos faltava. O que acontecia? Faltava 6 segundos quando o Corey pegou a bola, fez a jogada e fez o arremesso. De 3. Fazendo o arremesso, ele foi tocado. Tanto que a bola ainda estava saindo da mão do Corey quando ele foi tocado e ela caiu, ficou na metade do caminho. Mas mesmo assim, se ele atira a bola e é derrubado, é falta. Exatamente. O que acontece? Eu olho para a arbitragem, assim como faz todos os jogadores do Bira, para saber qual era a sinalização. Qual foi a nossa surpresa? Eles não sinalizaram nada, eles já estavam correndo para o vestiário. Isso causou estranheza. Só que aí o cidadão errou a porta lá, né, Moisés? E aí, errando a porta, o bicho pegou. Né? Fazer o quê? Né? Agora, a gente é da nossa ideia, e nós comentávamos isso, de que acho que nem último recurso você usa a violência para resolver nenhum tipo de situação. Eu acho que é um discurso normal, é um discurso político, e nós pensamos desta forma. Assim como condenamos aqui a atitude dos jogadores que brigaram contra a Santa Cruz. Exatamente, condenamos aqui. Óbvio. Né? Então, essa situação a gente nunca vai ser a favor. Agora, eu jamais também vou condenar os jogadores do Bira assim, de uma maneira assim de que nunca mais pode jogar. Não, só um pouquinho, gente. O que eles passaram lá, em se tratando da arbitragem, o sanguezinho não é de barata, né? E aí as coisas acabaram complicando. Então, claro, teve lá a confusão. O juiz mais veterano lá, ele deu sorte porque ele acertou o portão. Os 2 que não acertaram o portão foram acertados, né? Mas a gente só lamenta realmente o que a arbitragem fez com o Bira lá. Foi uma grande vergonha. Eu conversei com o Carlinhos Nunes, que foi presidente da Federação Gaúcha de Basquete. Talvez por isso que o nosso basquete está assim, né? Talvez seja uma das explicações. Aliás, a entrevista dele para ti foi lamentável, né? Entrevista do Carlos Nunes, presidente da CBB, é lamentável. Ele fala que nada mais justo do que os 2 times paulistas estarem na NBB. Na decisão. E aí eu coloquei para ele, presidente, não sei se é uma questão de justiça, porque nós estamos decepcionados em se tratando da arbitragem. E ele não estava na semifinal, né? Não estava. Ele faz um comentário sem assistir a semifinal. E aí eu fiz exatamente essa situação para ele. Ele disse, não, presidente, o senhor não pode falar porque vocês não esteve aqui.
Eu fiz essa colocação para o presidente. E ele diz, mas eu tenho meus representantes aqui e nós analisamos os vídeos. Não, o senhor não analisou os vídeos porque eu recebi a informação que o senhor chegou agora no ginásio. O senhor nem esteve aqui para analisar absolutamente nada.